Olá, nós vamos agora para a nossa aula de noções básicas sobre metabolismo celular. É uma aula típica da bioquímica, mas a gente trabalha as noções de energia para a sobrevivência da célula, também na biologia celular. O mais interessante de tudo é o seguinte: nós já vimos isso, né? E eu acredito que não fica difícil para você enxergar dessa forma naquela relação que nós fizemos entre o cloroplasto e a mitocôndria. O CO2 e a água, ele, eles se complexam, nós vamos ver isso na fotossíntese, na presença de luz, e essa luz não precisa ser só solar, tá? E forma um complexo orgânico, uma glicose, mais O2, e para ficar correto, mais água também. Não está balanceado. Isso é uma reação, não é uma equação. Olha, isso aqui é simples de ver, mas nós precisamos estudar como que isso aqui acontece, fotossíntese, como que os produtos são formados dessa forma. É a fotossíntese. A quebra, o contrário, é a respiração celular. Hidrólise, presença de oxigênio, isso aqui é respiração celular. Como que a glicose é quebrada? A glicose é o combustível principal do corpo, nós já falamos. E essa respiração, esse CO2, essa água quebrada, tem que produzir energia. E essa energia tem que ser usada nos trabalhos celulares. Só que essa energia, ela fica guardada em intermediários metabólicos de alta energia para ser usado quando necessário. São compostos instáveis, porque se eles fossem estáveis, eles não se quebrariam com facilidade. É a energia da ligação química entre os fosfatos que determina os processos energéticos para os trabalhos da célula, que é o que nós vamos ver. Então, nós começamos agora falando dos intermediários metabólicos. Esses intermediários metabólicos são aqueles que são formados entre a quebra da glicose, principalmente, e o trabalho a ser realizado. Esses reagentes aqui, ó, que vão produzir energia, o principal intermediário metabólico é o ATP, trifosfato de adenosina. Uma base nitrogenada, né, que é a adenina, mais um açúcar forma adenosina e trifosfato. Esse é o ciclo que acontece sempre. Existem outros intermediários. O GTP também é um intermediário, como nós já vimos, principalmente ATP e GTP. Mas o principal é o ATP. E quem são esses reagentes aqui? O principal reagente é a glicose, C6H12O6. Ela forma aqui, ela forma um composto com dois carbonos, CH3, CH2, coenzima A. Isso aqui tá faltando, tem que ser assim, coenzima A. Esse intermediário de dois carbonos, que é o grupo acetil, ele é a base para a produção de grande quantidade de energia. Antes de formar, só 2 ATP são obtidos de saldo. Depois dele, ciclo de Krebs, isso que acontece na mitocôndria, na matriz mitocondrial, que gera intermediários para a cadeia transportadora de elétrons ou a cadeia respiratória na membrana interna da mitocôndria.
Então, essa parte de produção de alta energia, isso aqui, ó, na verdade, eu posso chamar o acetil para isso, porque o acetil ele não é produzido antes, não. Ele é produzido dentro da mitocôndria. Então, isso aqui, ó, acontece na mitocôndria. E, dependendo do tecido, mais 36 ou 34 ATPs de saldo, na presença de oxigênio. Então, sem oxigênio, não haveria energia suficiente para a vida dos pluricelulares grandes. Então, o oxigênio é fundamental. Só que nós falamos isso para lembrar uma coisa importante, ó. Ácidos graxos, como são vários, não vou colocar a forma. Ácidos graxos, mas os principais são de 16 e 18 carbonos. Ácidos palmítico e oleico, principalmente. Também formam acetilcoenzima A. E o ciclo de Krebs, alguns aminoácidos também entram no ciclo de Krebs. Então, exceto DNA e RNA, as outras 3 biomoléculas são capazes de gerar energia no corpo. Os aminoácidos das proteínas, os ácidos graxos lipídicos, que são lipídios, e falar ácido graxo lipídico não faz sentido, né? E a glicose, que é a mais usada. Então, se eu me alimentar só de gordura, vou produzir energia? Sim. Outro que produz energia aqui é o álcool, o etanol, que também ele vai formar acetilcoenzima A. Só que o problema é que o álcool, apesar do álcool produzir energia, ele é uma molécula pequena, produz pouco. Muitas vezes o indivíduo que ingere álcool, ele fica obeso pelo excesso, mas fica faltando os nutrientes que tem nos alimentos, né? E quando nós ingerimos os alimentos é que nós encontramos glicose, ácidos graxos, proteínas. Comer só gordura, só proteína, só açúcar, não é algo interessante, porque ficariam faltando as vitaminas. Então, uma ideia geral do processo metabólico aqui, a gente está passando para você. Como é que chama esse processo de obtenção de energia? Pois o processo de obtenção de energia é a respiração celular, que é a catálise da glicose e ácidos graxos. Poderia ter colocado aqui, ó, principalmente, tá? Que está dentro do normal. O álcool, ele é encontrado em alguns frutos em quantidade baixa, menor que 2%. Um dos mais alcoólicos é o cupuaçu. Catálise é quebra, né? Quebra da glicose. A energia delas, das biomoléculas, é armazenada nos intermediários metabólicos, ATP, NADH, NAD, né? NAD+, e FADH2, ou NADP, ou FADP, se for na fotossíntese, células vegetais. Eles fazem a associação do catabolismo da glicose e dos ácidos graxos com o anabolismo, que são as reações de formação da célula, ou reações até de outras quebras, ó. Então, os reagentes que nós falamos geram energia e produtos. A energia, então, é guardada na forma de ATP, transduzida para processos como fosforilação, que a gente viu na comunicação celular, que são os trabalhos celulares, que são os processos anabólicos. Acho que o esquema agora, depois de explicado, fica fácil de ser compreendido. Principal intermediário, ATP. Trifosfato de adenosina, ó, aqui é adenina, a base nitrogenada. Uma ribose, essa aqui é a ribose. A adenina mais a ribose forma a adenosina. Um fosfato ligado ao oxigênio do carbono 5 da ribose forma um AMP, monofosfato de adenosina. 2 fosfatos difosfato de adenosina, ADP, 3 fosfatos trifosfato de adenosina. Poderia colocar um H+ aqui e a gente não teria esse menos. Só que na presença de água, o H+ é liberado.
Então, normalmente nós representamos sem o hidrogênio, sem o H+, na molécula. Então, o principal intermediário metabólico, ATP. Ele é instável, veja bem, se ele fosse estável, o fosfato, esse fosfato aqui, ó, que vai ser quebrado, que vai ser liberado para os processos metabólicos, ele teria dificuldade de sair, teria que gastar energia para quebrar essa ligação. Mas a repulsão dos oxigênios entre eles aqui, ó, porque o oxigênio é muito eletronegativo, ele quer elétron. Então existe alta repulsão entre os oxigênios do ATP, e isso faz com que essa ligação aqui, ó, seja uma ligação instável e que libera grande quantidade de energia. Quem faz essa quebra são as enzimas chamadas ATPases, que catabolizam o ATP, nucleotídeo com adenina. O ciclo é esse. Aqui, ó, nós vamos ter variação na literatura, mas a gente vai encontrar na literatura 7,3 kcal, né, quilocal por mol. Nós vamos encontrar 7,8 quilocal por mol, dependendo de como é feito o cálculo da liberação de energia do ATP. Mas o ciclo é 8.000 calorias, tá? Ou 8 kcal, quilocalorias. Agora, se for mol, pode ser quilocalorias. Deixa aí. ATP forma ADP mais PI mais energia. Aqui você entenda como energia. Nós também temos outros intermediários metabólicos, como o NAD, que sofre oxidação e redução. Então, o NAD tende a formar, na presença de oxigênio, NAD+, forma NADH, teria que ser bom colocar aqui, ó, mais H+. Na verdade, fazer assim, não. O NADH quebra, formando NADH, NAD+, mais H+. Aí, se 2 elétrons foram doados para ele, ele volta a formar o NADH, que é o intermediário metabólico que descarrega os prótons no espaço intermembrana da mitocôndria, permitindo a produção de ATP através de uma enzima chamada ATP sintase ou ATP sintetase. Esse outro aqui, ó, é o FADH2. Esse aqui são os hidrogênios que ele acepta, ligados ao nitrogênio. É fravina, adenina, dinucleotídeo. NAD é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Eles são outros intermediários metabólicos que sofrem esses processos que a gente está vendo aqui, tá? O NAD, o P e o FAD P são específicos das células vegetais. Então, o processo de quebra da glicose é glicólise, lise é quebra, né? Ela ocorre no citossol, hoje escrito dessa maneira aqui, né? Como um S só. Não ocorre dentro da mitocôndria. É um processo anaeróbico, sem presença de O2. A glicose é hidrolisada. Hidrolisar não é quebra da água, é quebra via água, na presença de água, por várias moléculas até ácido pirúvico. Por que quebra até ácido pirúvico? Porque o ácido pirúvico tem receptores para que ele possa atravessar a membrana da mitocôndria. Então, a mitocôndria recebe ácido pirúvico ou piruvato. Por que a gente usa a terminação ato? Porque o H+ é liberado da nomenclatura de sal. Então, resumindo, a glicose, sacarose, amido, glicogênio. Muitas vezes a gente ouve as pessoas que têm diabetes falam que ela não pode comer açúcar, né? Aí ela fala que não come açúcar, porque ela acha que açúcar é aquela estrutura, aquela substância branca, né? O amido, glicogênio, carne, umas mais, outras menos, tem glicogênio. Glicogênio é quebrado em açúcar, a amida é quebrada em glicose, né? Eles são açúcares, nós vimos isso, sacarose. Então, na cabeça da população em geral, para algumas pessoas, quando o médico fala não coma açúcar, ele continua comendo pão, arroz normal, sem ser integral, torta, pães, bolos, de uma maneira geral.
pão de sal, então. E aí o médico pergunta se ele está comendo açúcar, ele fala que não. Ele não está mentindo, para ele não sabe que aquilo lá apresenta os açúcares, apresenta glicose em alta quantidade. Então, o que acontece aqui em relação à glicose, né? Ela pode tanto formar glicose, sacarose e amido, como glicose, sacarose e amido pode formar glicose, certo? Para cima é armazenamento. Normal, via glicolítica, ela forma piruvato. A gente viu aqui, vou colocar a seta para cá, a via glicolítica na ausência de O2 no citossol, né? Ele também pode acontecer dela formar ribose 5-fosfato, dependendo da via que ela vai seguir por processo oxidativo. Quem for biólogo ou outra atividade da área da saúde ou outro curso vai estudar isso na bioquímica. Ela é preparatória para o que ocorre na mitocôndria. Preparatória por causa do piruvato. Agora você já sabe por que tem que formar piruvato, para ele entrar na mitocôndria. Na mitocôndria, com oxigênio, na presença de oxigênio, a glicose continua a ser quebrada. Aqui no citossol, sem oxigênio, ou seja, um processo anaeróbico. Algumas células do nosso corpo fazem isso. As cartilaginosas, que não têm vascularização, e as células do centro da cartilagem não recebem oxigênio, precisam viver com baixo metabolismo com saldo de 2 ATPs. A coisa é tão complexa que algumas pessoas muito idosas, porque a cartilagem cresce sempre, durante a vida pelo menos, a orelha fica muito grande, aí você vê pequenos pontos de necrose na orelha do indivíduo, porque ela ficou muito grande, o metabolismo diminuiu, aquelas células não recebem alimento e elas morrem, mesmo no indivíduo vivo. Por isso que os anatomistas chamam as unhas, as cartilagens, as epidermes de tecidos mortos. Não são mortos, mas entenda a situação. Tem casos que a célula obtém energia apenas via anaeróbica. São alguns micro-organismos chamados anaeróbicos restritos, nós vamos ver isso, falar. Ou, dependendo da situação, o indivíduo está fazendo muito exercício, um desgaste energético muito grande, falta oxigênio suficiente na musculatura, e aí a célula muscular, então, começa a fazer glicólise, vai formar o piruvato. O piruvato, então, segue outro caminho. Na ausência de oxigênio, ele forma lactato. E o lactato gera devido à carga dele, ele gera uma acidez no sangue, cai no sangue, gerando aquela dor muscular do excesso de exercício. Esse lactato, ele vai para o fígado, quer dizer, não é que ele vai, né? O fígado absorve e forma neoglicogênese. O que ele faz? No fígado, ele pega o lactato e forma glicose de novo, para que em outro momento a via glicolítica possa chegar até a mitocôndria para produzir mais ATP. Esse processo aqui é chamado gliconeogênese ou neoglicogênese. Também nós não falaremos sobre isso, é típico das aulas de bioquímica. Tem duas fases para a quebra da glicose, seguidas de 5 etapas cada. A fase preparatória, que consome 2 fosfatos inorgânicos, então é importante na alimentação ter fosfato, que a gente vai chamar de fósforo, e a fase de pagamento, em que paga os 2 que foram utilizados. Então a glicólise produz 4 ATPs, mais 2 são de pagamento. A fase preparatória consome 2 ATPs. Produz 4 ATPs. Saldo 2 ATPs. Em algumas células, é o que nós vamos estudar, as que mais produzem. Então, as células renais, as células do cérebro, os neurônios chegam a produzir 38 ATP na quebra da glicose, que também é um caso especial, com uma produção um pouco diferente desse processo que a gente está contando aqui, para ser visto na bioquímica, se for o caso. A fase preparatória são 5 reações, consumo de 2 ATPs. Tá? Inicia com fosforilação da glicose, forma glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato é muito importante, ela está ligada ao fosfato. Depois ela sofre outra reação e forma um 6-difosfato ou bifosfato, que é a terceira etapa. Ela fica mais polar.
Aí é mais difícil ela sair da membrana pelas propriedades que nós estudamos da membrana, ok? Aí, quando é na fase preparatória, a glicose, eu devia ter colocado aqui, ó, forma 2-gliceraldeído fosfato, tá? E aí cada um segue um caminho. Então, esses 2-gliceraldeído, aqui um segue esse caminho, outro segue esse caminho. Ambos formam piruvato. É porque, na verdade, forma uma dihidroxiacetona. Depois a dihidroxiacetona forma o gliceraldeído fosfato. Não precisa saber essas coisas, tá? Aqui ficou errado, glicaraldeído. Então aqui é um E, gliceraldeído, e esse L deve sair daqui. Então termina com essa produção aqui, ó, a primeira fase, que é a fase preparatória da glicólise. A fase de pagamento, mais 5 reações, transforma o gliceraldeído fosfato em piruvato e ainda ocorre a formação de 2 NAD, um em cada fase, né? E como nós falamos, 2 ATP em cada fase, totalizando 4 ATPs, tá? Que a setinha está errada, ó. Tudo bem, NADH, NAD mais forma NADH, está certo. Mas aqui ADP forma ATP, nesse processo que se chama fase de pagamento, tá? Então aqui nós colocamos no final, consumidos 2 ATPs, produzido 4, saldo de 2. E o NAD produz 2 NADs, 2 NADH, e os 2 NADHs, nenhum é consumido. E ele vai, então, ser utilizado para produzir ATP. Também esse AH, a perda de hidrogênio, né? No caso, a redução do NADH mais H+. As enzimas que fazem isso são descarboxilases, são as que tiram carbono na forma de C-dupla-O, e as desidrogenases são as que tiram hidrogênios também no processo. Piruvato ou ácido pirúvico sendo formado, 2 ácidos pirúvicos, vou colocar aqui 2 para não esquecer. Eles entram na mitocôndria, os ácidos pirúvicos, e vão para a matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, eles vão seguir o ciclo de Krebs, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ácido cítrico. Então siga aqui, ó, carboidratos forma glicose, glicose forma piruvato. Piruvato forma acetil-CoA, isso aqui já dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria. E aqui, ó, citossol. O acetil-CoA é produzido, aqui ele forma o ciclo de Krebs, libera CO2, água mais energia. O acetil-CoA pode ser formado por lipídios ou ele forma lipídios, por isso que a setinha vai para cima e para baixo. O piruvato pode formar alguns aminoácidos também. Acetil-CoA também forma corpos cetônicos se houver muito consumo de ácido graxo. O pH tende a diminuir, então fica ácido e pode até levar a coma e a morte, né? É uma situação interessante as pessoas que fazem regime em que os ácidos graxos são queimados rapidamente via alguns medicamentos. Ele altera o pH do sangue e pode gerar o óbito. Nós já conhecemos pessoas que sofreram isso há um tempo atrás. Alguns medicamentos eram dados para perda rápida de massa gordurosa, só que o efeito colateral é grande. Alguns médicos passam isso, mas provavelmente houve falha na formação bioquímica deles, e aí esses indivíduos acabaram passando receitas, né, para a utilização de alguns medicamentos para perda rápida de peso, mas o óbito foi gerado no paciente. Então, no início, o ácido pirúvico é oxidado em acetilcoenzima A. Aqui, ó, acetilcoenzima A, ok? Aqui em cima, de novo, ó, glicólise. Glicose, compostos intermediários, ácido pirúvico no citoplasma, certo? O ácido pirúvico entra na mitocôndria, essa região aqui, ó. Ele forma acetilcoenzima A. A coenzima A é a vitamina B5, tá? Não é bem a vitamina B5. A vitamina B5 é um cofator dela, né? Que é o TPP, tiamina pirofosfato. Aí entra o ciclo do ácido cítrico, é o primeiro intermediário do ciclo de Krebs. Ocorre, então, a formação do ácido, de vários ácidos aqui, vocês estão vendo. Não precisa memorizar isso, né? Então, o ácido cítrico forma o cisaconitato, que forma o isocítrico,
succínico alfa-cetoglutarato, succinil coenzima A, forma o ácido succínico, ácido fumárico, ácido subálico, até o último, que é o oxalacético. Eu falei isso porque a gente colocou aqui, ó, como último oxalacético. Aí o processo recomeça, por isso um ciclo. É uma história interessante, né? Krebs fez um macerado de músculos de pomba, colocou um recipiente e ele alimentava aquilo, né, com oxigênio e nutrientes. E aí ele ia colocando intermediários e via qual que aumentava a produção de CO2. Então aquele que aumentava a produção de CO2 fazia parte do ciclo, que não aumentava, ele desconsiderava. Então, estudando vários anos, ele acabou montando esse ciclo chamado ciclo de Krebs. E produtos: 2 CO2, 3 NAD, já tem um formado lá, né, para cada caso, 2, né, formado na glicólise, mais um FAD-H2, mais um GTP, ele é convertido em ATP. Então o ciclo de Krebs forma um ATP para cada ciclo. Lembra? É muito importante isso, ó. Uma acetil-CoA, um piruvato. Só que a glicose forma 2. Então, uma glicose forma 2 ciclos de Krebs. Então, a gente multiplica por 2 a produção de cada um deles, assim o consumo também. Ok? Então, aqui o conceito geral sobre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs produz, então, os intermediários metabólicos, NADH, mais H+, FADH2, que vão ser utilizados na cadeia respiratória transportadora de elétrons, que na membrana mitocondrial interna tem os compostos que transportam elétrons, gerando uma diferença de potencial. Então, mitocôndria aqui, ó, até a membrana dupla. Então, aqui esse espaço intermembrana é rico em H+. Quando esse H+ retorna para cá, a ATP sintase pega o ADP mais o fosfato inorgânico e transforma em ATP. Ela recupera aquilo que foi perdido, né? E os complexos transportadores que estão na membrana mitocondrial interna, você pode ver aqui, ó, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. NADH desidrogenase, o complexo 1, NAD, né, desidrogenase, o 2 chama succinato, o 3 chama citocromos B e C1 e formado por proteínas ferro e enxofre, o 4 é complexo citocromos A e A3. E essa aqui é a ATP sintase, bem grandona. Então é nessa ATP sintase é que ela pega o ADP mais o fosfato inorgânico e transforma em ATP. Ela chama ATP sintase ou ATP sintetase. Então o fluxo de hidrogênios do espaço intermembrana, ele retorna para cá formando água. Ninguém conhece esse processo direito, não. A gente sabe que produz, mas como produz, não, tá? Aí isso aqui produz ATP. A hipótese aceita para essa produção de ATP foi de 1961, um indivíduo chamado Mitchell, chamado quimiosmótica. Então, transporte de H+, da matriz mitocondrial, vai para o espaço intermembrana. Quando eles retornam, ele gera ATP via ATP sintase ou sintetase. Esse processo chama fosforilação oxidativa. A boa parte dos venenos para matar barata, para matar rato, eles desacoplam um desses complexos. No que ele desacopla esse complexo, não forma mais ATP. O indivíduo morre por falta de energia. Quanto menor o animal, maior é o metabolismo dele. Nós vimos isso nos comentários gerais sobre célula, né? E aí ele precisa de muito ATP para poder manter o alto metabolismo dele. Assim que você joga o veneno numa barata ou no pernilongo, ele já cai. Ele rapidamente corre para a produção de ATP dele. Ele não tem energia para voar, não tem energia para andar. Então é dependente da massa corporal. Os medicamentos para os venenos para matar pernilongo, matar rato, matam humanos. A questão é a quantidade, tá? Só relembrando aqui, ó, a glicólise forma 2 NAD, ciclo de Krebs, os duas vezes, ó, chamando a atenção aqui, 8 NAD, 2 FAD, né? São produzidos 4 ATP na glicólise. Ciclo de Krebs, cada um produz um GTP que forma ATP, então 2 ATPs. Na cadeia respiratória, os NADs e os FADs, ó, formam ATP. Cada
NAD forma 3 ATP. E cada FAD formam 2 ATPs. Então, como eu tenho 10 NAD, 30 ATPs, 2 FAD, 4 ATPs, total de 40 ATPs produzidos. Isso em células especiais, como neurônios, células hepáticas e renais. 2 foram gastos inicialmente, então salto 38 ATPs. Normal, 36 ATPs. É muito bonito assim o estudo metabólico. Eu sou suspeito para falar que meu doutorado foi em bioquímica, né? Genética e bioquímica. Então, estudar bioquímica era diversão, né? Então, estudar esses processos aqui é uma das coisas bem gostosas de se fazer, entender esse processo de liberação de energia, como que ele acontece. Tem bastante química e física envolvida nisso. Tipos de respiração normal, geral, não normal, né? São as respirações aeróbicas, que dependem do oxigênio, e anaeróbicas sem oxigênio. Então, existem os organismos anaeróbicos, que podem respirar com ou sem oxigênio, e os restritos, que o oxigênio é veneno. Ele é veneno. Ele, se colocar na presença de oxigênio, morre. Por exemplo, a bactéria do tétano, né? Ela, se tiver na presença de oxigênio, ela morre. Então, era usado água oxigenada, que desprende oxigênio, né? Nós vimos lá nos peroxissomos, ela, que água oxigenada, H2O2, libera O2, né? É uma ligação instável, oxigênio com oxigênio. Aí o micro-organismo morre. Existem os organismos aeróbicos e aeróbicos restritos, que não, restritos ou restritos não pode viver sem oxigênio. Nós somos um deles. A maioria dos seres vivos macroscópicos do planeta são aeróbicos restritos. Uma informação importante é que 3/4 da massa viva do planeta, da massa orgânica viva, é de micro-organismos. Nós somos minoria. Mesmo somando todos os elefantes, todos os rinocerontes, a 3/4 da massa viva do planeta é de micro-organismos. Tá? Estou falando, por isso que eu citei, nós não podemos falar que somos maioria. Existem os aeróbicos facultativos, aquele que pode fazer as duas coisas. Eu citei aqui, no caso nosso, as células da cartilagem, né? E as hemácias não são consideradas células, mas elas não têm organelas, a não ser, nem núcleo. Elas são especializadas em conter hemoglobina para transportar oxigênio. Então, elas vivem através da glicólise, através do saldo de 2 ATPs, as hemácias do nosso corpo. E elas têm um ciclo de vida de 120 dias, não é tão longo. Só que ela não é considerada célula, porque ela não tem núcleo e não tem organelas. Ela é derivada de uma célula, né? Essa célula é uma célula tronco da medula óssea. É algo que se aprenderia ou aprenderá estudando histologia. Desse tipo de outros tipos de respiração, anaeróbica, por exemplo, é a fermentação. Fermentação tem dois tipos, a lática, que produz ácido lático, o nome é dado em função do que é produzido, e fermentação alcoólica, aqui deveria ser o número, item 2. Então, o que ocorre? A quebra da glicose em seus produtos finais na ausência de oxigênio. Tá? A fermentação, então, é anaeróbica. Aí nós já falamos, tem os anaeróbicos facultativos, que podem viver com ou sem oxigênio, como, por exemplo, o Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que faz cerveja, o fermento do pão, não é o pó royal, é o fermento natural do pão. Ele é facultativo porque o fungo que está no meio do pão, da massa, ele não tem oxigênio que chega até ele insuficiente. Então ele faz glicólise, faz fermentação, né? E no caso fermentação alcoólica. E os que estão na superfície têm contato com o oxigênio, eles respiram, faz a respiração com liberação de ATP, que forma a casca, né? Então, como é uma anaerobiose, o saldo é de 2 ATPs, né? Então, imagina que você precisa, olha só, assim, você precisa de 10 ATPs para fazer uma atividade. Cada glicose dá um saldo de 100 oxigênio, 100 O2, dá um saldo de 2 ATPs.
certo? Você vai precisar de quantas glicoses para fazer isso? 5. Aí você tem oxigênio, com oxigênio. Olha que interessante. Você vai precisar de 10 ATPs, ela chega a dar um salto de 38. Então você não vai precisar nem de uma glicose inteira para produzir 10 ATPs. Então, os micro-organismos anaeróbicos, eles têm que consumir muito mais açúcar para uma determinada atividade, porque o saldo energético é baixo. É um raciocínio interessante. Dá para fazer uma conta aí, mas não é o escopo nosso aqui, é apenas um bate-papo de curiosidade. Então, a fermentação lática ocorre via desidrogenase lática. Está aqui o ácido pirúvico, aqui a desidrogenase lática. O ácido pirúvico forma ácido lático mais NAD. Tá, então, mas o NAD vai ser usado na cadeia respiratória, mas esses micro-organismos não fazem respiração na presença de oxigênio. Eu não sei que tenha. Aí sim, se tiver, vai ser usado. Se tiver oxigênio, se não tiver, não. Agora, aqueles que são anaeróbicos restritos, não tem oxigênio. Então, esse NAD vai para outra função no corpo. Tá? Só que, na verdade, ó, ele consumiu o NADH. Aqui ele produziu o NAD+, né? E ele consumiu o NADH mais H+. Então, esse aqui não vai para a cadeia respiratória. Teria que ser esse. Então, não sendo usado na cadeia respiratória, ele acaba sendo utilizado nesse processo de fermentação lática, ok? Eu chamei a atenção aqui, assim, o NAD, se você vê o NAD, você vai falar, tem a ver com a cadeia respiratória. Tem, mas é o NADH mais H+, que libera hidrogênio para o hidrogênio passar para o espaço intermembrana, tá? O NAD, ele não serve, ele é um intermediário que está sem a sua ligação de alta energia. Na fermentação lática, quem faz são os lactobacilos. O nosso músculo esquelético em anaerobiose, ou seja, quando falta oxigênio, né? E aí nós falamos a reação que tende a produzir novos intermediários ou substâncias para o metabolismo energético chama anaplerose, a neoglicogênese que nós falamos, que é até o ácido lático formando novamente glicose, chama neoglicogênese, que nós comentamos antes, ok? A outra fermentação é alcoólica. Interessante, acontece no nosso corpo em relação a quem ingere álcool, né? Mas é possível, por exemplo, na fermentação alcoólica, o ácido pirúvico formar etanol dentro do corpo. O etanol é consumido, né? Ele forma acetaldeído na primeira reação. Na verdade, isso aqui, ó, é o que acontece com a levedura na formação do fermento do pão, tá? Esse aqui. Mas o que acontece para a formação do etanol ou a quebra do etanol? Se o etanol for quebrado, por exemplo, fermentação alcoólica produz álcool, tá? Produz álcool. No nosso corpo, o álcool precisa ser quebrado, então é uma reação inversa, por isso que está representado aqui setinha para um lado, setinha para o outro, tá? Se eu vou ingerir álcool, eu vou pegar um NAD e formar NADH mais H+. Lembra que eu te falei que o etanol pode produzir energia? Ele produz, ó. O fato que ele produz NADH mais H+, NADH mais H+, vai para a cadeia respiratória e lá vai gerar energia. Não é isso, tá? Então vamos lá. É o processo contrário. A fermentação alcoólica produz etanol. Então a glicose vem, produz ácido pirúvico, que produz etanol e libera CO2. Esse CO2 é o que aumenta a massa. Nós estamos na quaresma, né? A chamada festa dos pães asnos dos hebreus é em comemoração à saída do Egito, que eles tiveram que sair rápido lá, quando Moisés os chamou, e eles não tiveram tempo de deixar o pão levedar, porque eles usavam o Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura. E aí eles comeram no deserto o pão não fermentado, eles usam isso. Essa informação, né, interessante, só foi descoberta depois, essa informação como festa. Então aqui é apenas uma curiosidade histórica para você. Mas o que acontece? O ácido pirúvico, que é derivado da glicólise, o produto final dele vai ser o etanol. Isso é fermentação alcoólica. Tá certo? Também consome o NADH mais H+, aqui, ó. Aí se você fala assim, mas como é que é desintoxicado o álcool no corpo? Para cá, ó. Tá? Para cá. Aí forma NADH mais H+, que forma energia, ok? Então esse é o nosso bate-papo sobre noções básicas do metabolismo.
Até a próxima aula. Bons estudos.